Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa interpretação teológica, assim, fascinante de Marconi Farias. A ideia dele é olhar para a história bíblica inteira, sabe como? Através das lentes de duas árvores simbólicas. E olha, essa é uma daquelas perspectivas que podem, de verdade, mudar o jeito que a gente enxerga essa história tão antiga. Parece uma pergunta em tanto, não é? Mas nessa análise, a oliveira e a videira são muito mais do que simples plantas. Elas são como arquétipos espirituais, sabe? Representam dois caminhos, duas possibilidades fundamentais para a consciência humana. Então, vamos nessa, vamos mergulhar nisso. Bom, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa lá no Éden, claro. Depois vamos seguir o eco dessas árvores pela história, ver como elas se encontram em Cristo e, no final, o que tudo isso pode significar para nós hoje. Então, nossa jornada começa onde muitas outras também começam, no Jardim do Éden. É exatamente aqui que os alicerces dessa leitura teológica são lançados, com duas árvores, bem no centro de tudo. E é aqui que o conflito central se estabelece. De um lado, a gente tem a árvore da vida, que simboliza uma existência sustentada pela pura e simples presença de Deus, e do outro, a árvore do conhecimento. Essa representa o esforço, a busca por sabedoria de forma independente. Uma escolha fundamental estava posta na mesa. E aqui está o ponto crucial de tudo. Nessa leitura, a famosa queda não é sobre o conhecimento ser algo ruim, de jeito nenhum. A questão é a busca por conhecimento desconectado da sua fonte de vida. Essa escolha por um conhecimento sem vida dá início a todo o drama que vai se desenrolar pelo resto da história. Agora, vamos avançar um pouco para ver como essa história continua. O foco agora vai para a oliveira, que é apresentada aqui como uma espécie de continuação histórica, a memória viva daquela árvore da vida original. As próprias características da oliveira fazem dela um símbolo perfeito, né? Ela vive por séculos, é incrivelmente resiliente, renasce até depois de ser cortada, e o seu azeite, que traz luz e consagração, tudo isso aponta para algo duradouro, uma presença divina que insiste em permanecer apesar de tudo. Essa citação do Marconi Farias resume a ideia perfeitamente. O ponto central, segundo essa visão, é que a essência da vida não está no que a gente sabe, mas em com quem a gente permanece. A oliveira é o símbolo dessa permanência. E a gente vê esse símbolo ecoando em momentos-chave da história. Pensa no ramo de oliveira que a pomba traz para Noé, um sinal de que a vida estava voltando para o mundo. Ou no azeite que iluminava o lugar mais sagrado do templo. A oliveira é como a memória viva do Éden, sobrevivendo ao longo do tempo. Muito bem, agora vamos para outra árvore, a contraparte da oliveira, a videira. Se a oliveira é essa memória da vida em comunhão, a videira vai simbolizar a jornada humana, complexa, cheia de conflitos, depois da separação lá no Éden. A videira tem uma dualidade que é inerente a ela. O fruto dela pode produzir um vinho que celebra a vida, que traz alegria, mas esse mesmo vinho pode levar à intoxicação, à perda de consciência. Isso espelha de um jeito incrível as alegrias e os perigos da experiência humana quando vivida de forma independente. E assim, a videira acaba se tornando um símbolo da nossa condição, uma consciência moral que nos julga, um desejo profundo de ir além, de transcender e aquela luta constante entre os nossos impulsos mais elevados e os mais básicos. É jornada humana em um símbolo. E é aqui que a narrativa chega no seu ponto mais alto. Entra em cena a figura de Cristo, e não apenas como um personagem histórico, mas como aquele que vem para resolver a antiga separação. A separação entre a vida, simbolizada pela oliveira, e o conhecimento, simbolizado pela videira. Quando Jesus faz essa declaração, é algo muito mais profundo do que uma metáfora sobre a agricultura. Nessa interpretação, ele está, na verdade, redimindo a própria árvore do conhecimento. Ele está reivindicando a experiência humana para si e reconectando essa experiência à sua verdadeira fonte de vida. A lógica da redenção aqui fica muito clara e é poderosa. O problema que foi estabelecido lá no Éden, o conhecimento separado da vida, encontra finalmente a sua solução. A ideia não é mais comer para ser como Deus, mas sim permanecer em Cristo para viver em Deus. Muda tudo. Olha só, esse quadro ilustra o arco teológico todo de um jeito brilhante. A gente vê as duas jornadas acontecendo em paralelo, a da árvore da vida, que ecoa na oliveira, e a da árvore do conhecimento, na videira. No fim, as duas convergem e se realizam em Cristo. Ele restaura a vida e redime o conhecimento.
A cruz se torna, então, o ponto de encontro definitivo. O ungido, um título que remete ao azeite da oliva, derrama seu sangue, que se torna o vinho da nova aliança. Aquilo que foi separado no jardim é finalmente reunido na madeira da cruz. Certo, mas como é que essa teologia tão profunda se traduz em prática? Vamos sair um pouco do conceito e pensar na aplicação disso na nossa vida espiritual, hoje em dia. E aqui está um possível diagnóstico para muito do sofrimento espiritual que a gente vê por aí. É a tentativa de viver só da experiência, do conhecimento, do prazer, ou seja, dos frutos da videira, enquanto a gente negligencia as nossas raízes na presença, na comunhão que a oliveira representa. A resposta, então, é um convite ao equilíbrio. É sobre colocar a vida antes do saber, a comunhão antes do desempenho, Cristo antes do ego. É uma reordenação fundamental das nossas prioridades, sabe? Viver como a oliveira, com raízes na presença, para só então frutificar como a videira. No fundo, essa é a história da redenção. É a jornada de volta para casa, de volta à árvore da vida. E o mais importante, não por nosso próprio esforço, mas sendo guiados e sustentados por essa videira verdadeira, que é Cristo. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. No dia a dia, nas decisões, nas prioridades, de onde é que a gente está tirando a nossa força? Será que estamos buscando criar raízes na permanência da oliveira? Ou será que estamos apenas tentando sobreviver com os frutos passageiros da videira? A resposta para essa pergunta, bom, ela pode definir tudo.